Você já teve aquela sensação estranha de que algo não estava certo, mas não conseguia identificar o quê? Como se suas decisões não fossem inteiramente suas, como se estivesse sendo conduzido por uma força invisível. Talvez você tenha feito favores que no fundo não queria fazer. Talvez tenha entrado em discussões defendendo pessoas que pareciam confiáveis, certas, mas que, mais tarde, revelaram um rosto completamente diferente. Se isso já aconteceu com você, e eu sei que aconteceu, então este vídeo é para você. Porque a verdade, por mais dura que seja, é esta. Você está sendo manipulado todos os dias. Por pessoas próximas, pela mídia, por líderes, por aqueles que dominam os mecanismos ocultos da mente humana. E o mais assustador, você nem percebe. Não precisa de hipnose nem de controle mental de filme. A manipulação mais eficaz é justamente aquela que faz você acreditar que está no controle, que a decisão foi sua, que o erro partiu de você. A maioria das pessoas vive assim, silenciosamente guiadas como peças em um jogo de tabuleiro que nem sabiam que estavam jogando. E quando tentam reagir, sentem culpa, medo, dúvida. Foram emocionalmente treinadas para não resistir. E se você acha que isso não acontece com você, pare agora. Porque é exatamente isso que um bom manipulador quer que você pense. Talvez esse propósito está longe de oferecer conforto. Eu vim te dar ferramentas, porque aqueles que dominam a arte da manipulação, como Maquiavel entendeu, não precisam gritar nem forçar. Eles apenas observam, identificam suas fraquezas e agem. Sabem exatamente o que te move. E se você não souber, será conduzido. Você vai entender como as pessoas manipulam sem que você perceba. Vai reconhecer os padrões, os truques emocionais, os jogos sutis de controle. Vai identificar suas próprias vulnerabilidades e aprender a proteger sua mente. Porque a verdadeira liberdade não está apenas em fazer o que se quer, mas em saber por que se quer. Este vídeo é um chamado, uma convocação para aqueles que estão cansados de serem usados. Para quem sofreu em silêncio, foi culpado, silenciado, condicionado. Aqui você vai aprender a sair do papel de marionete e assumir o papel de estrategista. Mas eu aviso, uma vez que você vê, não dá mais para fingir que não sabe. Então, a partir de agora, prepare-se. Porque o que você está prestes a descobrir pode mudar completamente a forma como você enxerga as pessoas. Você já percebeu como certas pessoas parecem sempre conseguir o que querem, mesmo quando não merecem? Elas não precisam gritar, ameaçar ou implorar. Elas simplesmente persuadem. Elas te envolvem e te fazem acreditar que ceder foi sua escolha. Isso não é carisma, é técnica, é manipulação em sua forma mais pura e eficaz. O manipulador não age por impulso, ele observa, estuda você, suas reações, fraquezas e necessidades emocionais. Ele sabe quando você precisa de aprovação, quando tem medo da rejeição, quando se sente culpado por dizer não. E ele usa isso. A manipulação começa antes mesmo da primeira palavra. Ela começa no silêncio, na leitura da sua linguagem corporal, no tom da sua voz, nas pausas entre suas frases. Alguns usam o charme. Eles sorriem, elogiam, se apresentam como diferentes dos outros. Fazem você se sentir visto, ouvido, especial. Mas por trás dessa aparência de bondade, há cálculo. Eles estão criando uma dívida emocional em você. Porque quando alguém é bom demais, o seu instinto te obriga a retribuir. E é aí que você começa a ceder. Outros preferem usar a culpa. Eles se fazem de vítimas, dizem que estão sobrecarregados, que ninguém os entende, que só tem você. Gradualmente, eles te colocam em uma posição de responsabilidade. E se você se afasta ou diz não, não precisam fazer mais nada. Um suspiro, uma observação cortante, um olhar de tristeza, e isso já basta. O manipulador sutil nunca pede explicitamente. Ele faz você oferecer. E então há aqueles que usam o medo. Eles criam cenários catastróficos. Se você fizer isso, vai acabar sozinho. Se você me deixar, nunca vai encontrar alguém como eu de novo. Eles não te prendem com correntes, mas com ideias. Fazem você duvidar da sua própria capacidade de agir. E assim,
você permanece preso por vontade própria. Essas estratégias não são novas. Nicolau Maquiavel, em O Príncipe, descreveu com frieza cirúrgica como a manipulação pode ser usada como uma ferramenta legítima de poder. Ele entendeu, antes de qualquer outro, que os seres humanos são movidos por interesses e emoções, e que aqueles que compreendem isso podem moldar realidades. Como ele disse, os homens julgam mais pelos olhos do que pelas mãos, porque todos podem ver, mas poucos podem tocar. Manipulação é exatamente isso, um espetáculo visual e emocional criado para parecer realidade. O manipulador cria um teatro, e você, sem perceber, se torna parte do elenco. Eles atribuem os papéis, escrevem o roteiro e fazem você agir. E a parte mais assustadora, você acredita que o enredo é seu, mas esse teatro só funciona porque há algo dentro de você que permite. Uma lacuna emocional, uma fraqueza não reconhecida, um desejo. É aqui que entramos na próxima parte, a vulnerabilidade que faz de você um alvo. Porque, enquanto você não perceber o que te enfraquece, continuará sendo manipulado e chamando isso de amor, amizade ou respeito. Agora vamos expor isso. Você não é manipulado por ser fraco. Você é manipulado porque é humano. Dentro de cada um de nós existe um ponto cego emocional, um desejo não resolvido, uma ferida que nunca cicatrizou, uma necessidade silenciosa que age como uma lacuna. É nesse espaço que o manipulador age. Eles não forçam, eles ouvem. Eles percebem aquilo que você nem consegue enxergar. Alguns de nós carregam uma sede interminável por aprovação. Desde pequenos, aprendemos que, para merecer amor, precisamos agradar. Ensinam-nos que o afeto é uma recompensa, não um direito. E assim, começamos a moldar nossas atitudes, tentando ser aceitos, valorizados, vistos. Essa necessidade, esse vazio, é um convite para o manipulador. Eles te oferecem migalhas de validação e, em troca, você dá sua lealdade cega. Eles dizem o que você quer ouvir e você abre mão da sua autonomia. Outros de nós carregam a culpa como um peso invisível. Nos sentimos culpados por dizer não, por nos priorizar, por estabelecer limites. Fomos ensinados que pensar em si mesmo é egoísmo e que se sacrificar é uma virtude. Por isso, mesmo quando algo não está certo, hesitamos em reagir. Achamos que estamos sendo frios, ingratos, severos. O manipulador sabe disso. Ele faz você sentir que só quer o seu bem. E assim começa a controlar suas decisões através de uma moralidade distorcida. E há aqueles que carregam o medo. Medo da rejeição, da solidão, do esquecimento. Essas pessoas se apegam a qualquer conexão, mesmo que tóxica, porque temem o vazio. O manipulador oferece uma falsa sensação de segurança e, em seguida, ameaça tomar isso de você. Eles fazem você acreditar que, sem eles, você não é ninguém. E você acredita nisso, porque o medo já lhe disse antes que era verdade. Essas vulnerabilidades têm uma origem. Elas não surgem do nada. São o resultado de experiências passadas, traumas herdados, condicionamentos emocionais. Mas enquanto você não confrontar isso, as feridas continuarão abertas. E aqueles que sorrem com segundas intenções sabem exatamente onde tocar. Maquiavel compreendia isso. Ele sabia que o controle real não exige força, só exige conhecimento das fraquezas humanas. A natureza dos povos é variável, escreveu ele. É fácil convencê-los de uma coisa, mas difícil mantê-los nessa convicção. Manipulador, então, não tenta convencer. Ele ocupa os espaços vazios. Ele se instala onde falta consciência. Mas há uma maneira de mudar isso. Você não precisa continuar sendo emocionalmente previsível. Você pode aprender a identificar suas próprias lacunas e preenchê-las. Só então você deixará de ser um alvo e começará a viver com clareza. E é exatamente isso que vamos explorar na próxima parte. Como construir uma armadura emocional real, criando imunidade contra a manipulação. Você está pronto para deixar de ser refém? Porque o próximo passo exige coragem. A maioria das pessoas deseja se libertar da manipulação,
mas poucas estão dispostas a pagar o preço da verdadeira liberdade emocional, uma consciência brutal. Porque a verdade liberta, mas antes de tudo, ela dói. E a primeira ferida que você precisa curar é a ilusão de que ser bom, empático e compreensivo vai te proteger. Não vai. Na realidade, são essas virtudes, quando desprovidas de clareza, que fazem de você um alvo fácil. Desenvolver imunidade emocional não significa se tornar frio, mas sim se tornar consciente. Trata-se de parar de reagir automaticamente aos gatilhos emocionais que os manipuladores sabem usar contra você. O primeiro passo para isso é reconhecer seus próprios padrões. Pare e observe. O que te faz ceder? O medo de decepcionar alguém? A ansiedade de ser rejeitado? O desejo de manter a paz a qualquer custo? Quando você entende o que te move, começa a mudar as regras do jogo. O segundo passo é cultivar o que Maquiavel chamaria de desapego estratégico. É preciso aprender a se distanciar emocionalmente das situações sem perder a empatia. Isso significa observar sem se envolver imediatamente. Significa não reagir a elogios como se fossem verdades absolutas. E significa perceber quando alguém está manipulando suas emoções e ter a capacidade de pausar e refletir antes de agir. O manipulador depende da sua urgência emocional. Ele quer que você sinta, não que pense. Então, pare e pense. O terceiro passo é se tornar imprevisível. Manipuladores se aproveitam da previsibilidade. Eles sabem que, se chorarem, você vai consolá-los. Se te elogiarem, você vai abaixar a guarda. Se te pressionarem, você vai ceder. Sua defesa está em quebrar esse padrão. Surpreenda-os. Diga não quando esperam sim. Desapareça quando esperam que você insista. Fique em silêncio quando esperam um confronto. Isso desarma o jogo e obriga a outra pessoa a revelar suas verdadeiras intenções. Outro ponto essencial é construir uma identidade sólida. Quanto mais você sabe quem é, menos precisa provar isso. E quanto menos você precisa provar, menos poder os outros têm sobre você. Os manipuladores prosperam ao controlar a percepção que você tem de si mesmo. Eles fazem você duvidar, questionar e reavaliar, sempre alinhados à narrativa deles. Quando sua visão interna é firme, o controle externo perde força. Não se engane, isso é treinamento. A imunidade emocional não vem de um vídeo. Ela vem da prática constante de autoobservação, resistindo à urgência de agradar e mantendo suas decisões, mesmo quando isso traz desconforto. Ela vem de lembrar que você não deve nada a ninguém, além da sua integridade mental. Manter a sanidade em um mundo onde todos jogam jogos emocionais é, em si, um ato de resistência. Maquiavel escreveu: os homens devem ser mimados ou destruídos, pois se apenas ofendidos tomarão vingança. Esse pensamento é duro, mas revela uma verdade desconfortável. No jogo do poder, não existe neutralidade. Ou você domina o campo emocional, ou será dominado por ele. Mas, e se o manipulador estiver em casa, no trabalho, na cama ao seu lado? Como agir quando não é possível simplesmente cortar os laços? Na próxima parte, vamos explorar o campo mais delicado da manipulação, os relacionamentos íntimos, e como escapar do controle emocional, mesmo quando o manipulador é alguém que você ama. E essa talvez será a prova mais difícil da sua força. É fácil falar sobre manipulação quando o manipulador é um desconhecido. O difícil é encarar essa verdade quando quem te controla é alguém que você ama. Um pai, uma mãe, um parceiro, um chefe que te deu uma oportunidade, um amigo de infância. Nesses casos, a manipulação se torna mais sutil, mais perigosa e, sem dúvida, mais dolorosa, porque vem disfarçada de afeto, cuidado e lealdade. E você, por medo de perder essa conexão, acaba preso em uma teia emocional que consome sua energia, clareza e identidade. O manipulador íntimo não precisa mentir, ele distorce, não precisa gritar, ele insinua, não te impede de escolher. Ele faz você se sentir culpado por escolher de forma diferente. Com o tempo, você para de questionar. Começa a andar sobre cascas de ovo.
evitando conflitos, antecipando reações para manter a paz. E, sem perceber, você se torna refém de uma prisão invisível, construída com os tijolos das emoções. Em um relacionamento romântico, isso pode parecer carinho. Eu só faço isso porque te amo, sem você minha vida não tem sentido. Mas o amor que exige submissão não é amor, é chantagem emocional. Na família, isso se veste de tradição. Você não pode fazer isso. Com sua mãe, você nos deve respeito. Mas respeito baseado na culpa não é respeito, é controle. No trabalho, ele se disfarça de lealdade. Você tem que ser grato. Quem mais vai te dar uma chance como essa? Mas gratidão usada como dívida também é manipulação. Aqui está o ponto crucial. A proximidade não justifica violação emocional. O amor não dá o direito de moldar o outro com medo ou culpa. Para quebrar esse ciclo, você precisa primeiro aceitar algo desconfortável. Nem todo relacionamento onde há afeto é saudável. Nem toda pessoa que te ama sabe como te amar livremente. E nem todo vínculo que segura você está protegendo você. Alguns só estão impedindo seu crescimento. Mas como agir? Comece estabelecendo limites. Limites claros e firmes, que não necessitam de justificativa. Um não dito com serenidade tem muito mais poder do que 1000 argumentos. O próximo passo é a exposição. Diga o que você vê, o que sente, o que você não aceitará mais. Não para convencer o outro, mas para se afirmar diante de si mesmo. E por fim, permaneça firme quando as reações vierem, porque elas virão. Insultos, vitimização, silêncio punitivo. O manipulador se alimenta da sua hesitação. Eles testam seus limites esperando que você recue. A verdade é dura, mas real. Às vezes, amar alguém significa se afastar, significa sair da dança disfuncional e deixar o outro confrontar seu próprio vazio. Porque, enquanto você tentar salvar, sustentar ou explicar, eles não vão mudar, e você vai se perder. É uma escolha difícil, mas necessária. Só quem se liberta de ligações tóxicas pode desenvolver um novo tipo de visão. Uma que vê além das palavras, além das máscaras, além das intenções superficiais. E é com essa nova visão que avançamos para a próxima etapa. Como aplicar o pensamento estratégico de Maquiavel na vida moderna, mantendo a mente protegida em um mundo onde tudo e todos tentam influenciá-lo. A hora de virar o jogo chegou. Maquiavel nunca se preocupou em agradar. Ele não estava interessado em parecer ético, virtuoso ou bem-intencionado. Seu compromisso era com a realidade nua e crua, aquela que a maioria prefere ignorar. E se você quiser sobreviver psicologicamente, no mundo de hoje, precisa aprender a pensar como ele, com estratégia fria, clareza brutal e desapego emocional. Porque, acredite, vivemos em uma era de manipulação constante. Redes sociais, marketing, política, religião, relacionamentos. Tudo gira em torno de influência, imagem e narrativa. Aqueles que não compreendem isso acabam sendo engolidos. Maquiavel via os seres humanos como previsíveis, movidos por interesses e emoções. Ele afirmava que quem compreende esses mecanismos detém o poder. Ele disse: os homens, em geral, julgam mais pelos olhos do que pelas mãos. Todos podem ver, mas poucos podem tocar. Em outras palavras, a percepção vale mais do que a verdade. É assim que o jogo funciona hoje. Quem controla a narrativa controla as decisões. Quem controla a imagem controla a influência. E quem entende os mecanismos psicológicos controla o comportamento dos outros, sem precisar levantar a voz. Na prática, o que isso significa? Significa que você precisa parar de viver no piloto automático emocional. Maquiavel não acreditava em uma moralidade universal. Ele acreditava no contexto. O que funciona para um pode ser fraqueza para outro. O que parece nobre na teoria pode ser suicídio estratégico na realidade. Bondade sem discernimento é tolice. Honestidade fora de hora é autossabotagem. Altruísmo ilimitado é servidão. Se você quer ser livre, precisa aprender a jogar o jogo
e jogá-lo bem. Isso começa com a observação. Aprenda a ler as pessoas como Maquiavel lia os nobres, não pelo que dizem, mas pelo que fazem quando ninguém está olhando. Avalie comportamentos, não promessas. Analise padrões, não desculpas. Confie menos nas palavras e mais nos interesses ocultos por trás delas. E, acima de tudo, não reaja. Antecipe. O manipulador age estrategicamente. Sua defesa é sempre estar um passo à frente. Então aplique o silêncio como uma arma. Um dos maiores erros que as pessoas cometem é a exposição emocional excessiva. Elas mostram demais, falam demais, explicam demais. O maquiavélico entende que o silêncio confunde, impõe respeito e interrompe o ritmo do manipulador. Quando você não reage como esperado, o jogo perde seu roteiro, e é nesse vazio que você ganha o controle. Outra aplicação essencial é a maestria da ambiguidade. Maquiavel ensinou que, para manter o poder, é preciso saber parecer virtuoso sem necessariamente ser. No mundo moderno, isso significa adaptar sua linguagem, sua postura, sua presença, de acordo com o ambiente, sem perder sua essência. Você não precisa se revelar completamente. Você só precisa mostrar o suficiente para controlar a percepção. O resto, você guarda para si mesmo. Porque o poder real é aquele que não é exibido e, o mais importante, assuma responsabilidade pelo seu próprio estado emocional. O manipulador se alimenta da sua instabilidade. Eles precisam que você duvide, tema e hesite. Quando você conhece a si mesmo, se regula e permanece firme, mesmo sob pressão, você se torna impenetrável. Maquiavel escreveria: o homem prudente deve seguir os caminhos trilhados pelos grandes e imitar aqueles que foram excelentes, para que, mesmo que ele não atinja o nível deles, ele possa chegar perto. Em outras palavras, use a sabedoria daqueles que dominaram o jogo para parar de ser um peão nele. Agora que você entende o funcionamento da manipulação e como se proteger estrategicamente dela, uma pergunta resta: o que fazer com tudo isso? Como transformar esse conhecimento em força prática, em uma nova maneira de existir no mundo, imune à influência externa? É isso que vamos explorar na parte final. Como assumir o controle da sua própria mente e nunca mais ser manipulado por ninguém. Você está pronto para cortar as últimas cordas invisíveis que ainda controlam você? Então continue. Chegamos ao ponto crucial deste vídeo, e talvez o mais difícil de aceitar. Enquanto você não assumir o controle total da sua mente, alguém o fará por você. E não estamos falando de um vilão maquiavélico, nem de uma figura manipuladora graciosa. Às vezes essa pessoa está sorrindo ao seu lado. Às vezes é uma frase que você ouviu na infância e ainda carrega sem questionar. E muitas vezes é a sociedade que molda você desde cedo para obedecer, ceder e ficar em silêncio. A manipulação que afeta você não está apenas nas palavras dos outros. Ela está nos pensamentos que você nunca aprendeu a questionar, nas emoções que você toma como verdades absolutas, nas decisões que você chama de escolhas, mas que, na realidade, foram induzidas pelo medo, pela culpa e pela necessidade de aceitação. A liberdade começa quando você para de chamar de livre-arbítrio o que, na verdade, é condicionamento disfarçado. Mas essa liberdade tem um preço. Exige que você quebre a ilusão de que todos têm boas intenções. Exige que você destrua a imagem que construiu de si mesmo como alguém que deve ser sempre gentil, compreensivo e disponível. Exige que você tolere o desconforto de estabelecer limites, o peso do silêncio depois de um não, a solidão de se afastar de dinâmicas prejudiciais que pareciam fazer parte da sua identidade. Você não será mais manipulado quando entender que não precisa ser aceito. Quando o medo de desagradar não tiver mais poder sobre suas ações. Quando sua clareza se tornar maior que sua carência. E, finalmente, quando você puder olhar nos olhos daqueles que tentaram controlá-lo e, calmamente, não precisar dizer mais nada, o que você faz com esse conhecimento agora depende de você. Você pode voltar para a sua vida e esquecer tudo, continuar jogando o jogo sem perceber que está sendo jogado.
Ou você pode começar hoje mesmo a treinar sua mente para observar, analisar, resistir e se reconstruir. Você pode optar por se tornar o tipo de pessoa que não se curva à chantagem emocional, que enxerga além das máscaras, que caminha com firmeza, mesmo quando todos ao seu redor estão andando em círculos. Comente abaixo. Em que momento da sua vida você percebeu que estava sendo manipulado? Qual foi o clique que fez você enxergar isso? Ou você ainda está preso em algum jogo emocional e precisa de ajuda para sair? Compartilhe, fale, porque verbalizar é o primeiro passo para quebrar o ciclo. E se este vídeo abriu seus olhos, não pare por aqui. Assista ao próximo. Ele é tão importante quanto este, talvez até mais. O conhecimento é uma escada e cada degrau leva você mais longe da escuridão. Então continue subindo, porque a verdade não apenas liberta, ela transforma. Vejo você lá.